Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós damos continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse texto falando sobre aquele momento em que Maria Santíssima se aproxima juntamente com os demais familiares, se aproximam do local onde Jesus estava, e Jesus então profere essa frase: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus foi muito família. O primeiro ato público dele foi umas bodas, as bodas de Caná, quando ele, por solicitação de Maria Santíssima, ele transforma a água em vinho. E aí a gente vê o amor e a dedicação filial nesse momento, ele atendendo um pedido de sua mãe Maria Santíssima. O vinho era de grande importância para os judeus porque mostrava a fartura. E uma boda, um casamento, a união de duas famílias, sem esse elemento do vinho, para eles era uma coisa bastante desagradável. Então, Maria Santíssima, percebendo, ela solicita e ele atende a solicitação dela. Mas se nós percorrermos o Evangelho, nós vamos ver quantas vezes Jesus habitou a casa de Marta, Maria e Lázaro. Ele frequentava, ele era amigo de Marta, Maria e Lázaro. Ele frequentava a casa de Pedro, a casa da sogra de Pedro, ele esteve na casa de Zaqueu, ele conclamou Joana de Cusa a permanecer junto à sua família, mostrando para ela a importância da família. Da mesma maneira, ele também, relacionando com outras pessoas, ele sempre conclamava todas elas a se inteirarem da importância do relacionamento familiar. O último ato público de Jesus foi exatamente pedindo a João Evangelista que cuidasse de Maria Santíssima e Maria Santíssima que cuidasse de João Evangelista. Ali, já no Calvário, ele ainda se lembra mais uma vez da família. E ele diz: mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. E João Evangelista realmente cumpriu esse pedido de Jesus e convida Maria Santíssima, e ela vai estar com ele em Éfeso, hoje na Grécia, onde eles realizaram um grande trabalho, Maria Santíssima e João Evangelista, de divulgação do Evangelho de Jesus. Jesus se reuniu várias vezes com os apóstolos no que se chama cenáculo, que é uma ceia, uma sala de jantar. Então, por várias vezes, ele convidou os apóstolos para cear com ele. Então, uma pessoa que tinha essa preocupação toda, não poderia jamais, e por toda a lição de vida dele, por todo o ensinamento, ele conclamando a todos ao sentimento do amor, porque nós sabemos que a primeira revelação está personificada na justiça com Moisés, a segunda revelação da lei de Deus com Jesus, no sentimento do amor. Então, esse Jesus amorável, ele jamais poderia dizer uma palavra que fosse depreciativa face à sua família consanguínea. Mas se nós observarmos as traduções, e quem estuda a doutrina espírita, e nós fazemos um estudo todas as segundas-feiras aqui, nós estamos estudando por meia hora, e todos estão convidados a participar conosco, desde que a sala caiba. Nós estudamos na terça-feira aqui, antes do nosso trabalho de médiuns. Nós estudamos na quarta-feira lá na mansão. Tem estudo aqui na quinta-feira, tem estudo na mansão na quinta-feira. No sábado, nós temos o estudo 8 horas da manhã, lá na cozinha da mansão, durante o período que está sendo elaborada a sopa, nós também fazemos o estudo. Então, as pessoas que estão acostumadas à leitura dos livros,
espíritas, da codificação da doutrina espírita, observam que nas traduções as palavras podem vir diferenciadas. Nem todos os livros, embora seja o mesmo livro, por exemplo, a Gênese é a Gênese de Kardec em todas as edições, mas as traduções podem vir com sinônimos, com palavras diferenciadas. E se a gente pensar, elaborarmos nas nossas mentes que o Evangelho de Jesus, primeiramente, somente 2 dos apóstolos conviveram com ele, que foi o apóstolo Mateus, que é o Levi lá da coletoria, e João Evangelista. O apóstolo Lucas e o apóstolo Marcos não conviveram com ele. Eles escreveram também os evangelhos por motivação do próprio apóstolo Paulo. Mas todos esses livros foram escritos tempos depois do retorno de Jesus ao plano espiritual. E foram escritos em hebraico, em aramaico, que eram as línguas que eles falavam. E depois foi traduzido para o grego, depois foi traduzido para o latim, depois foi traduzido para o português ou para outra língua germânica ou latina. De toda maneira, foram várias e várias traduções. O que a gente quer concluir é que, certamente, a palavra não foi bem colocada, foi mal interpretada, porque Jesus jamais poderia fazer um descaso da sua própria família. Mas, de toda sorte, a gente tem que entender que, realmente, aquelas pessoas que fazem a vontade do Pai, elas estão mais próximas da espiritualidade amiga. Elas se sintonizam com a espiritualidade amiga. E fazer a vontade do Pai é atender os preceitos do Evangelho. E os preceitos do Evangelho são, Jesus sintetizou os 10 mandamentos de Moisés em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quando nós temos esse sentimento, evidentemente que nós estamos mais próximos de Deus, porque estamos realizando um trabalho de auto-perdão, de perdão, de evolução espiritual, de tentativa de evolução espiritual através da sabedoria, através da harmonia, através da oração e do trabalho do bem. Todas as pessoas têm chance e todos nós fomos criados da mesma maneira, simples, ignorantes, no sentido de nada sabermos. É a questão 115 do Livro dos Espíritos que está contando isso para a gente, como nós fomos criados, simples, ignorantes, no sentido de nada sabermos, dotados de inteligência e de livre-arbítrio. Aí é que está fazendo a diferença, porque todos nós temos o livre-arbítrio para nossas escolhas. E, às vezes, a gente escolhe mal, e as consequências das nossas escolhas, nós colheremos todas elas. O Humberto de Campos conta, neste livro que se chama Contos e Contos, um livro de histórias que é trazida por Humberto de Campos, depois ele passa para Irmão X, por questões judiciais, e foi psicografado, todas as obras dele foram psicografadas pelo Chico. E dentre essas obras existem 2 obras que merecem ser, todas elas merecem ser lidas, mas 2 com mais precisão, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, uma obra de grande vulto, no momento em que o Brasil passa por dificuldades e que todos nós, e tem uma mensagem rodando aí na internet, recebida pela Sueli Caldas, do espírito professor Eurípides Barçanufo, pedindo aos brasileiros, sobretudo aos espíritas, para manter o ânimo, manter a fé, manter a esperança e muita oração para que possamos sair dessas dificuldades pelas quais estamos passando. Então, esse livro, e agora nós já vamos entrar na Semana da Pátria, é um livro muito oportuno de ser lido, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E um outro livro também do Humberto, que é Boa Nova, que ele vai contar as histórias do cristianismo nascente, a boa nova, a boa notícia trazida por Jesus. E nesse livro que a gente está fazendo referência, ele traz uma história que nos mostra as nossas escolhas. E o título chama-se Empréstimo. Era um espírito que estava numa região de grande dificuldade, que nós espíritas chamamos de regiões umbralinas,
e para aqueles que têm uma tradição católica é o purgatório mesmo. E esse espírito, então, estava nessa situação de muita dificuldade, de muito sofrimento, e ele é visitado por uma entidade espiritual, um amigo espiritual, já de bastante luminosidade, um espírito evoluído, porque Deus não desampara nenhuma das suas criaturas. Embora estejamos muitas vezes imaginando que estamos sozinhos, mas a misericórdia de Deus nos alcança a todos, e todos nós temos um anjo de guarda, um espírito que nos protege, e aí há a necessidade da sintonia, porque se nós não tivermos sintonizados com a espiritualidade amiga através da oração e da boa ação, esse espírito amigo não terá como agir nas nossas vidas, porque respeita o nosso livre-arbítrio. E essa entidade, então, estava nessas zonas de trevas, e quando é visitado por esse amigo espiritual, e ele começa, o que estava em sofrimento, começa a lamentar o tempo perdido, começa a lamentar não ter feito as coisas diferentes, porque que ele não aproveitou a reencarnação, e que estava em grande sofrimento, em grande tristeza. E o amigo espiritual diz a ele que a solução seria uma nova reencarnação. E que ele, o amigo espiritual, iria avalizá-lo. Nós sabemos que o aval é um instituto que, se a pessoa não paga, aquele que é o que pediu emprestado, vai trazer um dano, um malefício para aquele que foi o avalista daquela situação. Embora no plano espiritual, evidentemente, que o espírito de luz, não haveria de ter essa dificuldade, haveria tão somente para aquele que havia pedido emprestado e que não pagou. E ele então disse que ia avalizar a reencarnação dele, mas que seria uma reencarnação de renúncia, de abnegação, uma reencarnação que ele deveria atender às necessidades das pessoas, enfim, sintetizando, deveria ser uma pessoa caridosa. E a caridade, no entendimento da doutrina espírita, da codificação da doutrina espírita, não é a esmola, não é a tirar do bolso, porque tirar do bolso é muito fácil, quando nós temos e temos o desapego. A caridade é dar de si mesmo. E não adianta gastar, tem que se gastar, é a informação trazida pelo apóstolo Paulo. Então, ele deveria fazer esse trabalho de caridade. E assim veio num lar cristão, onde a mãe insistia muito para com esse jovem, criança ainda, certamente que era o catecismo lá da Igreja Católica, ou as escolas dominicais. O texto não fala onde é que a mãe insistia para que ele seguisse a orientação religiosa. Mas o menino já chegou rebelde. Ele já não concordava, não queria, não ia. Era aquele que sabia de tudo, e contestava, e reclamava. E assim ele foi crescendo. E quanto mais crescia, mais ele se envolvia nas coisas de ordem material. Esqueceu totalmente o compromisso que ele havia firmado com o amigo espiritual dele. E assim ele envolveu em festas, em gastanças, casou-se, teve filhos, mas também não foi um bom marido, não foi um bom pai, não foi um bom filho, não foi um bom cidadão. Enfim, ele não foi bom em nada do que ele se propôs realizar lá no plano espiritual. E quando as coisas já estavam a essas alturas, o mentor espiritual diz, então agora ele vai ter que cuidar sozinho. É mais ou menos como pai e mãe fazem em determinadas situações, que o filho não consegue mesmo domar o filho, não consegue colocá-lo no bom caminho, o pai e a mãe também deixam porque não pode fazer mais nada. E assim, então, o amigo espiritual ficou de longe, esperando os acontecimentos. E os acontecimentos foram exatamente esses. A esposa desencarnou, os filhos mudaram, o emprego foi embora, a saúde também, a idade chegou, a solidão e as dificuldades próprias de uma pessoa que não tem família, que não tem dinheiro, que não tem saúde, que não tem amigos e que esbanjou e gastou muito porque não se preocupou com as coisas de ordem
espiritual, não teve a dedicação, não teve a abnegação, não teve a renúncia, não teve o sentimento da caridade. E aí retorna ao plano espiritual. E quando ele chega no plano espiritual, o mentor espiritual vai visitá-lo. E ele diz: nossa, mas eu estou tão arrependido de tudo que eu fiz, eu gostaria de ter uma outra oportunidade. E aí o mentor diz que ele não iria avalizá-lo novamente, não ia solicitar uma nova oportunidade de reencarnação. Ele ficaria, esperaria o tempo, amadureceria as suas próprias convicções para retornar à matéria. Isso é uma coisa que acontece com a grande maioria de nós, porque a gente firma o compromisso no plano espiritual, com família, com trabalho, com assistência social, com religião, com a sociedade. Quando nós aqui chegamos, nós esquecemos de tudo isso. E quando nós esquecemos, evidentemente, nós não estamos fazendo a vontade do Pai. Nós não estamos crescendo, não estamos evoluindo. E a história, a humanidade nos conta, nos mostra tantos e tantos exemplos de pessoas que realmente realizaram a vontade do Pai. E quando nós falamos realizar a vontade do Pai, a gente sempre imagina uma pessoa modesta, humilde, pobre, para realizar isso. Nós estamos fazendo outro dia uma avaliação de grandes mandatários do mundo e que foram pessoas altamente iluminadas. Nós começamos falando há pouco do Brasil, coração do mundo, e nós nos lembramos do nosso imperador, Dom Pedro II. Estamos entrando na Semana da Pátria, filho do imperador Dom Pedro I, que foi o que deu a independência ao Brasil, um espírito de alta elevação espiritual e que veio, que ficou quase 50 anos como imperador do Brasil. Foi embora, exilado, pobre, vivendo às expensas dos amigos e toda a família imperial, uma família pobre também. Mas nós não temos somente esse exemplo, não. Nós temos o exemplo de Isabel de Aragão, que é a rainha santa de Portugal e Espanha, que também, uma rainha, esposa de Dom Diniz, o fundador da Universidade de Coimbra, uma das universidades mais conceituadas do mundo, e ela também é santa na Igreja Católica, Santa Isabel das Rosas, e é também a veneranda da obra de André Luiz. Quando leem o livro Nosso Lar, vão se encontrar lá com a ministra veneranda, uma autoridade do plano espiritual, uma santa também. Nós observamos, por exemplo, o trabalho de Maria Teresa da Áustria, que foi uma grande imperatriz que levou, naquela época, século XVIII, o estudo obrigatório para todas as pessoas, inclusive para as meninas. Reinou por muitos e muitos anos e trouxe muita paz à sua comunidade. A Áustria, aquela região, depois se tornou um grande império austro-húngaro. Então, nós temos tanto pessoas de muito alto nível intelectual e de poder, como também temos aqueles mais desprovidos dessas condições, que também foram pessoas que deixaram as exemplificações. Aqui no Brasil nós temos alguns também. Temos a dona Zilda Arnes, doutora Zilda Arnes, que desencarnou naquele terremoto que houve no Haiti. Ela estava lá em missão e desencarnou naquela situação. E temos Madre Irmã Dulce, mas nós temos também uma pleiade de espíritas que fizeram um trabalho excepcional na área da exemplificação daquela pessoa que vive com Jesus. E no século XX, desencarnou há pouco tempo, nós temos o nosso Chico Xavier. Quando o Chico desencarnou, nós pensamos, imaginamos que haveria um indulto, como existem esses indultos que são trazidos pela Presidência da República, por ocasião do Natal, a Presidente da República solta alguns presos de boa conduta, então tem um procedimento próprio no Judiciário para que esses presos sejam libertados. Quando nós nos encaminhávamos para Uberaba, para o velório do Chico, nós imaginamos que certamente também nessa mesma linha haveria alguns espíritos que seriam libertados das suas aflições, exatamente aproveitando a oportunidade do retorno do grande filho
à pátria espiritual. E depois vem livros trazendo essas informações mesmo, que ali naquele momento muitos foram libertados. E Chico Xavier é um exemplo assim, concreto e acabado de uma pessoa que viveu com Jesus e para Jesus. Tanto que ele foi recebido pelo Colégio Apostólico no plano espiritual, quando ele retorna ao mundo do Espírito. Foi feito como se fosse uma escada de Jacó, e ele foi recebido pelo Colégio Apostólico. O Colégio Apostólico são os 12 apóstolos de Jesus. 12 porque Judas é apóstolo de Jesus, redimido na pessoa de Joana d'Arc. Então, ele é um dos apóstolos, compõe o Colégio Apostólico de Jesus. E, além deles, dos apóstolos, estavam lá também as figuras dos livros, das obras de André Luiz e de Emmanuel, o próprio Emmanuel, André Luiz, outros espíritos da mesma envergadura espiritual, e no topo dessa escada lá estava o mestre. Então, quando nós temos essa exemplificação maior de Chico Xavier, nós ficamos muito motivados a modificar as nossas vidas, a imaginar que precisamos mesmo fazer tudo para sermos filhos diletos do Senhor. E filho dileto do Senhor é aquele que realmente atende os preceitos do Evangelho. Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos. E quando nós colocamos ao próximo como a nós mesmos, nós não poderemos esquecer jamais o sentimento do perdão. Porque quando Kardec pergunta aos espíritos o que seria caridade, os espíritos mentores espirituais, os imortais que trouxeram a codificação da doutrina espírita, eles respondem a ele: a caridade, no entendimento de Jesus, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Então, se nós estamos sofrendo, se a nossa vida está complicada, vamos analisar lá no fundo do nosso ser se não está faltando perdão. Perdoar a nós mesmos, perdoar aquele que está próximo de nós. Porque a pessoa só comete um delito, um equívoco, porque ela está realmente equivocada. E, nesse sentido, Jesus ainda deixa mais um grande exemplo. Quando ele inicia-se o martírio de Jesus, quando ele é preso, ele havia advertido Pedro que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E quando ele já estava no pátio do sumo sacerdote Caifás, do palácio do sumo sacerdote Caifás, e que ele percebe que Pedro já havia negado por 3 vezes, ele olha para Pedro, mas ele não olha com um olhar de mágoa, de ressentimento, de crítica, ele olha com aquele olhar amorável para que Pedro pudesse entender: eu estou te compreendendo, eu estou te entendendo, por isso eu não tenho que te perdoar, porque você não me ofendeu. Quando ele se apresenta para as 3 mulheres ali no túmulo, ele diz a Madalena: vai e avise aos demais, avise a Pedro. Ele fez uma ressalva: avise a Pedro, para dizer: olha, está tudo bem conosco. E Pedro realmente se torna o grande baluarte do Evangelho, dirigindo juntamente com o apóstolo Tiago a Casa do Caminho, realizando o grande trabalho, juntamente com Paulo também, da divulgação do cristianismo nascente. Temos hoje esse cristianismo, nós devemos muito a esses apóstolos que destemidamente, foram destemidos mesmo, deram a continuidade ao trabalho, trazendo para o Ocidente toda a informação do Evangelho para libertar as nossas mazelas, para nos libertar das nossas consciências, para nos fazermos pessoas melhores, mais felizes e mais confiantes em Deus. Que Jesus nos abençoe e muita paz.